Olá, eu sou a doutora Angela de Sá, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional. E o nosso assunto do vídeo de hoje é: por que será que as blogueiras vendem mais do que nós profissionais da saúde? Por muito tempo eu fiquei me fazendo essas perguntas e me questionando do porquê que as minhas pacientes escutavam o que as blogueiras estavam dando como dicas, e quando eu falava as coisas, eu não conseguia impactar tanto as minhas pacientes como as blogueiras. Bom, e aí eu fui ali naquele questionamento, e aí eu fui pesquisando, fui olhando o que as blogueiras estavam falando, a forma com que elas falavam. E o que eu percebi? Que essas pessoas que trabalham vendendo esse tipo de serviço, elas vivem disso. Então elas precisam ser ter muita persuasão na hora de fazer a venda, na hora de... precisam ser muito atrizes, né, para fazer a venda de determinados produtos e ser incríveis vendedoras. Eu sempre fui boa vendedora. Mas eu sempre pequei, na verdade assim, por muito tempo, sempre não, por muito tempo, eu pequei na forma como eu explicava para as minhas pacientes o motivo de determinados tratamentos funcionarem e outros não funcionarem. E aí eu fui nesse estudo, eu fui nessa pesquisa, eu fui me aprofundando cada vez mais, e hoje em dia eu vou te contar a forma com que eu me expresso e a forma com que eu vendo o meu trabalho, e eu não concorro mais com blogueira, eu não tenho o meu serviço comparado com serviços que são indicados pelas blogueiras. Bom, depois que eu aprendi tudo isso, né, eu passei a ensinar as minhas pacientes. Ensinar? Como assim? Eu passei a educar as minhas pacientes, eu passei a ensinar a fisiologia do nosso corpo para as minhas pacientes. Como isso, Ângela? Eu comecei a explicar para elas como que surgia a pele, da onde vinha, como que ela era formada, o que acontece para que seja formado os comedões, as pústulas, a acne como um todo, por que acontece mancha na nossa pele, por que a nossa pele envelhece. E eu fui educando as minhas pacientes, eu fui trazendo todo o meu conhecimento científico e com embasamento científico para essas pacientes. Lógico, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito didática, e dessa maneira eu fui conseguindo tirar o véu que essas pacientes tinham com relação a muitos procedimentos que são vendidos aí na internet, e muitos deles não têm comprovação científica, muitos produtos, inclusive, não têm registro na Anvisa, não são produtos que são confiáveis, mas que são vendidos porque determinada pessoa está recebendo para fazer uma divulgação e ela vende muito bem. Então, se eu puder deixar uma dica muito valiosa para você, é a seguinte: eduque as tuas pacientes. Mostre para ela que o tratamento que você está oferecendo, que o serviço que você está oferecendo para ela vai muito além do que uma suposição, do que uma pele hidratada por um efeito Cinderela. Ou mesmo umas linhas de expressão que aparecem na pele dela, elas não vão surgir do dia para a noite. Por quê? Porque existe a fisiologia, elas não vão desaparecer do dia para a noite, né? Fisiologicamente não é assim que acontece. A nossa pele precisa de 21 dias, no mínimo, para fazer uma renovação celular, para que produza novas células ali de colágeno e de elastina. Como é que eu vou vender algo que vai ser instantâneo? Não, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? De uma educação que eu falo para as minhas pacientes. Eu faço aplicação de radiofrequência, eu não sei se você já trabalhou com esse equipamento, mas a radiofrequência, ela estimula colágeno e elastina, é uma das funções desse equipamento. E assim que nós terminamos o procedimento, a paciente percebe que a pele dela fica mais rígida, algumas linhas de expressão fina, elas somem ali naquele momento. Mas por quê? Eu sempre falo para elas: olha, esse efeito que você está tendo é um efeito Cinderela, porém, é o que vamos gerar com o passar do tempo, com o passar das aplicações, é dessa maneira que a sua pele vai ficar. Mas não mentindo, não omitindo as informações. Quanto mais sincera você for com as tuas pacientes, mais essas pacientes vão confiar em você, mais essas pacientes vão te dar credibilidade e vão indicar o seu trabalho para várias pessoas. E aí eu explico para ela que a radiofrequência, ela vai fazer essa transformação na pele dela, ela vai fazer com que a própria paciente produza colágeno e elastina, mas isso é a longo prazo, não é do dia para noite. Que aquele momento, que aquela sensação que ela está tendo naquele momento é porque as fibras de colágeno, devido ao aquecimento com o equipamento, elas se contraem e, por consequência, eu vou ter uma pele mais rígida, mais firme, com mais tônus. E aí eu sempre explico dessa maneira para elas, e para que elas fiquem cientes. Quando a paciente está ciente do que nós estamos fazendo, o que vai acontecer, qual é o tempo que ela precisa esperar, a ansiedade dela baixa. Se ela vê outras coisas no mercado, ela não vai ficar desesperada, achando que o seu tratamento não dá certo, que o outro tá dando certo, e ela vai saber discernir, ela sozinha, do que é o certo e do que é o errado, né? Então, faça sempre isso. Eduque as tuas pacientes. Eu tenho certeza que dessa maneira você não vai perder paciente. Isso é uma experiência minha de vida, uma experiência profissional. Eu nunca perdi uma paciente, nunca.
Todas as minhas pacientes, elas são minhas pacientes uma vez e para sempre. Elas deixam de vir fazer o procedimento por N motivos, mas não porque não confiam no meu trabalho, não porque não acreditam que eu não vá trazer resultado para elas. Muito pelo contrário, minhas pacientes são fiéis a mim. E eu quero muito que a paciente de vocês sejam fiéis a vocês também. Então sigam essas dicas, seja verdadeira e não permita que as blogueiras vendam mais do que vocês por falta de informação, porque elas vendem melhor do que vocês. Bom, se você ficou com alguma dúvida, você me manda mensagem, vai ser um imenso prazer responder para você e trazer a minha experiência aqui para vocês. Meu amor, fique com Deus, até o próximo vídeo, até o próximo insight que eu tiver aqui no nosso canal. Beijo!